sociais tomadas aqui por esse assunto, porque foi por lá que uma briga ficou exposta entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Eu vou acessar aqui a nossa reportagem, já com a Jussara Soares avançando aí nas apurações, porque simplesmente a Michele publicou vídeos nas redes sociais e expôs um atrito com Flávio Bolsonaro, seu enteado. Essa briga entre os dois já era conhecida nos bastidores de Brasília, mas tivemos a ex-primeira-dama na quarta-feira tirando o conflito dessas conversas reservadas e levando para a internet, para as redes sociais. Foram 2 vídeos aqui da Michele Bolsonaro. Eles somados têm uma duração aí de 30 minutos. Nesses vídeos, a Michele expôs desentendimentos com Flávio Bolsonaro e alegou ter sido alvo de uma postura desrespeitosa por parte do enteado. Bora conferir. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi e desde esse dia ele não me procurou mais. Bem, aí nesse trecho que nós destacamos do vídeo da Michele Bolsonaro, ela já expõe o seu peso político no PL e para essa pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Exato. Ao se defender do que ela vê como um ataque, um cerceamento dentro do partido do qual ela também faz parte, ela ao mesmo tempo coloca características dela que ajudaram o partido. Então esse é um ponto importante, ela se coloca ali também como uma opção, no final das contas. Apesar de não haver nada definido com relação a isso, já há um martelo batido para que o Flávio Bolsonaro seja o pré-candidato, mas ao mesmo tempo, com isso, ela se destaca, se afasta, pelo menos num primeiro momento, dessa pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Há uma expectativa de que eles conversem mais adiante para tentar aparar essa aresta, mas de fato o que acontece é uma deflagração de uma crise interna numa pré-campanha que já vem sofrendo uma certa dificuldade desde que houve a divulgação pelo Intercept Brasil daquele áudio da conversa entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. Uma conversa que aconteceu no ano passado, em que o Flávio Bolsonaro cobra parcelas em atraso do financiamento milionário do filme Dark Horse pelo Daniel Vorcaro. Agora há uma deflagração do núcleo duro do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não é novidade esse desentendimento entre os dois, isso já é público há bastante tempo. Tanto que há uma crítica da campanha do Flávio Bolsonaro de que a Michele Bolsonaro nunca entrou, de fato, na campanha e a Michele Bolsonaro afirma haver um distanciamento. Isso fica muito exposto nesse vídeo de agora. O contexto aí desse embate na família Bolsonaro é o apoio de Flávio e do PL no Ceará a uma aliança com o Ciro Gomes do PSDB na disputa pelo governo do estado. Porque a ex-primeira-dama, ela sustenta que o PL deveria apoiar o Eduardo Girão do Novo, já no primeiro turno, não apenas por uma afinidade ideológica, mas também por respeito a uma orientação do Jair Bolsonaro. E é interessante porque ela cita também nesse vídeo o nome do marido. A Michele disse que abençoa a escolha de Jair por Flávio na disputa presidencial, mas que vai continuar desse jeito, recolhida em relação à pré-campanha do senador. Embora o Flávio frequente a casa dela, porque vai visitar o pai, o Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, a Michele Bolsonaro disse que não conversa com Flávio Bolsonaro desde o fim do ano passado. E ela diz, olha, meu foco no momento não é a pré-campanha dele, é a própria família.
as declarações que escancaram esse racha na cúpula do PL. E aí, Théo Cury, como é que fica Flávio nesse ponto, né? Assim que os vídeos são publicados, o Flávio Bolsonaro faz uma live. Só que ele não manda nenhuma mensagem direta a Michele Bolsonaro, mas fala o seguinte, bora conferir. Dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece, vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol. Foi exatamente às vésperas do Brasil entrar em campo ali, faltavam poucos minutos, salvo engano, quando o Flávio Bolsonaro realiza essa live e não manda nenhuma mensagem direta para Michele. Mas o contexto está aí. Depois disso, depois dessa live, veio a seguinte publicação do senador. A gente consegue colocar em tela a postagem feita pelo Flávio Bolsonaro? Ele que vai às redes sociais, pede desculpas a Michele Bolsonaro, nega humilhação à ex-primeira-dama. Enquanto a gente vai colocando a postagem do Flávio, já vou batendo um papo aqui com o Theo. Porque, Theo, briga pública, então, ficou muito claro o que está acontecendo, essa ferida aberta agora no PL, na família Bolsonaro. Está aqui, então, pronto. A postagem de Flávio é um texto longo, mas destacamos aqui alguns trechos. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Entendo a angústia de Michele, vendo meu pai todos os dias sofrendo com tamanha injustiça. Theo, o que significa para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro esse vídeo? É não ter esse apoio declarado, muito pelo contrário, críticas de Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, mulher evangélica. Esses dois pontos são os principais que eu ia mencionar. Não é pouca coisa essa briga trazida a público pela Michele Bolsonaro, porque ela é crucial para a campanha do Flávio Bolsonaro para vencer e superar obstáculos muito grandes que a pré-campanha ainda tem. Em todas as pesquisas de intenção de voto que estão sendo divulgadas ao longo dos últimos meses, deixam muito claro que o Flávio Bolsonaro patina e não consegue avançar entre as mulheres. E para além disso, o presidente Lula tem uma dificuldade muito grande entre o segmento evangélico. Flávio Bolsonaro tem essa entrada, tem esse apoio no segmento evangélico, as pesquisas têm deixado isso muito claro, e pode ampliar, aumentar ou manter esse apoio ou perder parte desse apoio a depender do apoio também da Michele Bolsonaro à campanha dele, porque a Michele Bolsonaro é uma liderança ali evangélica. Não, ela não é uma liderança religiosa, mas ela é uma liderança entre políticos evangélicos hoje no Brasil e tem uma ascendência grande, tem uma influência grande e um alcance, uma capilaridade muito grande também pelo trabalho que ela fez no PL Mulher, associado não só às mulheres do partido, mas também ao segmento evangélico por meio dessas mulheres que atuam dentro do Partido Liberal. Há uma preocupação da pré-campanha com o alcance para as mulheres. O impacto que o Flávio Bolsonaro pode ter no eleitorado feminino, que é o eleitorado maioria em todas as eleições, um eleitorado que é crucial para uma vitória, quem decide uma eleição. Foi assim, por exemplo, com o Jair Messias Bolsonaro em 2022. Bolsonaro tinha uma resistência muito grande entre o público feminino e o Flávio Bolsonaro também carrega essa rejeição. A ver então, quais são os impactos para essa pré-campanha? Jussara Soares, vou colocar aqui em tela só a reportagem do nosso site, antes de encerrarmos nosso bate-papo com o Theo, reportagem da Jussara, que coloca o PL vê Michele extrapolar limites ao expor atrito com Flávio. E aí a Jussara entrou em contato com integrantes do partido que dizem que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vem buscando um protagonismo que não cabe nesse momento. Primeiras avaliações que temos até aqui, te convido a acessar o nosso site. Também, para falarmos mais sobre a família Bolsonaro, daqui a pouquinho o Theo Cury conversa com a gente, porque está nas mãos da Procuradoria-Geral da República agora uma manifestação com relação à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Theo. Só para arrematar muito rapidamente, no caso do Ciro Gomes, houve recentemente uma fala dele dizendo que Flávio e Lula são iguais. Michele Bolsonaro foi às redes sociais e falou assim:
eu sempre falei que não era para ver essa aliança no passado, foi a aliança que culminou nesse racha entre eles e que expôs ainda mais esse racha. Então, recentemente houve essa manifestação dela dizendo que o posicionamento dela estava certo, que ela mantinha essa posição dela favorável a uma não união e aliança com o Ciro Gomes. Enquanto isso, aguardamos esse posicionamento sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho o Theo Cury vai contar para a gente qual que é o ambiente que ele encontrou lá na Procuradoria-Geral da República sobre esse assunto. Até já então, Theo.